Giro Esportivo. Tô de volta aqui na Tupi e o Segue o Giro. Você acompanhando o Giro Esportivo nas plataformas da Tupi, no site tupi.fm, no Facebook e também no YouTube. Vale a pena ficar com a gente. Hoje, ao lado de Rubem Leão. Chegou mais cedo o nosso Leão. Tá comigo aqui no Segue o Giro. Marcos Coelho, também comigo, os três aqui no estúdio da Tupi. E em Porto Alegre, meus amigos, André Marques, já ao lado do Flamengo, no clima desse jogo decisivo. Rubem Leão, pra você, Flamengo vai sofrer muito nesta quarta-feira ou não, Leão? Olha, o Flamengo vai ter que jogar muito nessa quarta-feira. O Grêmio é um bom time, já há algum tempo vem jogando muito bem, é um time muito equilibrado, defesa, meio-campo, ataque. E o Flamengo jogando em casa, apoio da torcida, já tem esse papo aí do Renato criticando o Jorge Jesus se defendendo, já tem esse tempero que o Renato Gaúcho sempre colocou, né? Mas tecnicamente falando, pode ser até que na partida de quarta-feira o Flamengo não ganhe o jogo, mas não quer dizer que ele vá perder, pode ser que ele traga um empate. Na pior das hipóteses, se perder por um gol de diferença, mas chegando no Maracanã, aí muda o clima e no Maracanã o time do Flamengo, que já é bom para ganhar do Grêmio em qualquer lugar, inclusive na arena do Grêmio, no Maracanã o Flamengo vai se impor. Qual o resultado do jogo, do primeiro jogo, qual o resultado do segundo? Não sei. Ao final, quem passa para a final é o Flamengo. Até porque, meus amigos, é jogo de 180 minutos. Ou eu tô enganado, Marcos Coelho? Tá, Wagner, tá confirmado, amigos ligados no Segue o Giro. Jogo de ida, jogo de volta, e o Flamengo leva até uma vantagem, porque nesse jogo de ida, por exemplo, o Grêmio não vai ter alguns jogadores importantes. O Jeromel está se recuperando de lesão, tem até aqui uma prévia da escalação do Grêmio, com Paulo Vitor, Galhardo, a torcida do Flamengo conhece bem os dois, Kahneman, David Braz, a torcida do Flamengo também conhece, Cortez na lateral esquerda, aí Maicon, Alisson, Matheus Henrique, Luan, esse é o problema, resolveu voltar a jogar futebol agora. Everton, Cebolinha e Diego Tardelli. Do meio para trás é um time bem comum, agora o problema tá no ataque do Grêmio. É verdade, o Grêmio que perdeu para o Fluminense 2-1, mas jogando bem no Maracanã, né? E com os reservas. E é esse padrão de jogo que o Grêmio adota direto, né? É o time principal do Grêmio, que teve uma caída aí porque foi muita substituição, colocou muitas vezes o time reserva mesmo, mas o padrão de jogo do Grêmio é um só. Você vê contra o Fluminense, com os reservas, deu uma canseira tremenda no Fluminense, mostrou uma organização. Agora você bota qualidade nessa organização, dificulta ainda mais para o adversário. De imediato vamos até Porto Alegre, Segue o Giro é assim, né? O fato acontece e você sabe primeiro. Em Porto Alegre está o super craque da informação, André Marques. E eu quero saber inicialmente de você, como é que está o clima aí na capital gaúcha, André? Por esse sol batendo na minha cara, Wagner, dá pra ver que tá muito calor em Porto Alegre. Durante toda a segunda-feira, temperaturas altíssimas, superiores aos 30 graus. E o clima vai esquentar mais ainda na quarta-feira. Flamengo e Grêmio aqui na capital gaúcha. Porto Alegre respira esse jogão de bola. Primeira semifinal da Taça Libertadores da América. Tá parecendo verão carioca, viu, Wagner? Pra você ver, hein? Sol, calor em Porto Alegre. E aqui tempo nublado. Tá cinzento no Rio de Janeiro. Tá completamente oposto, né? A gente tá acostumado a ver no noticiário Porto Alegre bem mais gelado que o Rio de Janeiro, mas pelo menos nesse momento da semana tá complicado. O André Marques mencionou sol, muito calor também aqui no Rio. Tá frio, mas isso aí acaba não fazendo nenhum tipo de diferença dentro de campo, muito pelo contrário. Fica até um clima melhor para jogar futebol e pode favorecer o Flamengo. Qualquer circunstância que seja boa para jogar futebol, o Flamengo pode sair favorecido. Agora, Leão, rapidinho aqui, já vou voltar a Porto Alegre com o André Marques. Você está acompanhando o Segue o Giro, hein? No site da Tupi, no Facebook e também no YouTube. O Flamengo tem que já partir para dentro desde o início, não? Não tem que tomar essas atitudes suicidas, não. O Flamengo tem que chegar lá e jogar o seu futebol. Esse futebol que o Flamengo está jogando, tanto faz em casa, jogando no Maracanã, quanto está jogando quando joga fora. O Flamengo chegou num estágio tático e técnico dos seus jogadores que não tem que se incomodar com o esquema tático do adversário. Não tem que sair do seu padrão, não tem que mudar absolutamente
absolutamente nada, porque o que está dando certo é justamente a maneira do Flamengo jogar. Por isso ele ganha com certas facilidades de vários adversários. Às vezes empatam, como foi com o São Paulo, mas criou muito mais oportunidades de gol. Não jogou o que pode jogar, jogou abaixo, mas mesmo assim foi superior ao adversário. Então o Flamengo não tem que mudar esquema, mudar dinâmica de jogo, nada não. Tem que entrar de Flamengo em Porto Alegre e entrar de Flamengo aqui no Maracanã. Agora, André Marques, o Flamengo chegou mais cedo em Porto Alegre, sem contato com a imprensa e também com os torcedores, não é isso, André? Absolutamente nenhum contato, Wagner, nem com torcida, nem com imprensa. Os jogadores e a comissão técnica chegaram no Salgado Filho, no aeroporto aqui em Porto Alegre, por volta das 6h10 da noite, foram direto, entraram no ônibus, não passaram pelo saguão, partindo para Viamão, que fica a 25 quilômetros de Porto Alegre. É o maior município da região metropolitana de Porto Alegre, com 260 mil habitantes. Por lá é regime de concentração total, viu, Wagner? Isso aí faz parte, né? Essa questão de não ter contato realmente é uma coisa que faz parte do futebol, principalmente quando o jogo é decisivo, vale vaga numa final de Libertadores, né? E hoje em dia o fator psicológico ele tem ainda mais força no futebol. Nunca se falou tanto de jogador bem preparado mentalmente quanto nos tempos atuais. Então, o quanto o Flamengo puder evitar esse clima de euforia é até melhor. Agora, até uma comparação curiosa, que a gente pode até levantar esse tema aqui. Eu lembro que lá na Sul-Americana, quando o Fluminense empatou com o Corinthians em 0-0 em São Paulo, muita gente achava que era um bom resultado. E aí o Corinthians fez um gol no Maracanã, complicou a vida do Fluminense. Só para deixar claro que 0-0 em Porto Alegre pode parecer um bom resultado, mas vai causar pressão para o jogo da volta. E aí, como é que fica o jogo da volta, Rubelão? Depende muito do resultado do primeiro jogo, né? O jogo da volta depende muito. Muitas vezes nós já vimos por aí pela história do futebol, o jogo decisivo ser o primeiro. Uma goleada, diferença de 3, 4 gols às vezes, até 5 já aconteceu. Aí fica difícil no segundo jogo do time reverter essa situação. Então, por isso mesmo, eu acho que tanto o Grêmio quanto o Flamengo sabem que no primeiro jogo você não pode arriscar tudo, porque está arriscado tomar lá os contra-ataques, tomar uma derrota com diferença de 2 ou 3 gols, aí fica muito difícil de se reverter. Então, não tem esse negócio por isso que eu falei, não tem esse negócio de sair, vamos para cima, vamos ganhar, vamos liquidar. Não, muita cautela no primeiro jogo para levar a decisão para o segundo. Aí o Flamengo leva vantagem porque joga em casa. Agora, André, aqui no Rio de Janeiro, a torcida rubro-negra, você sabe muito bem, está confiante demais nesse time. E aí em Porto Alegre, você vê também muita confiança por parte da torcida gremista, André? Então, eu caminhei pelo centro histórico de Porto Alegre, Cidade Baixa, e o que eu tô sentindo, eu vi muitas camisas do Grêmio, mas eles acreditam mais pela história do clube, pelo fato do Grêmio ser copeiro, do que pelo time em si. Com os poucos gremistas que eu conversei, eles têm consciência de que o Flamengo é mais time, só que eles estão achando que vão ganhar na marra, já que o Grêmio na Libertadores tem muita tradição. Esse é mais ou menos o pensamento dos gremistas, viu, Wagner? Até porque a gente observa, né, o Renato Gaúcho sabe mexer bem com os torcedores, com o povo em geral em Porto Alegre, né, Coelho? Ele sabe promover o espetáculo, né? O Renato, além de ele um reconhece excelente... que o time dele não é tão forte quanto o adversário. Só que ele usa isso como um trunfo. Ele faz isso para deixar o time dele mais confiante, porque o time fica mordido, sabe que do outro lado tem uma equipe superior tecnicamente. Em contrapartida, o Flamengo, que está na fila da Libertadores há muito tempo, vai pressionado, vai mais pressionado até que o Grêmio. Agora, muita gente brincou na internet que o Renato ficou o tempo todo fazendo comparações com relação à carreira dele, a do Jorge Jesus. E o pessoal já está falando que o Jorge Jesus parece o John Bon Jovi, que cantou no Rock in Rio aqui outro dia. Já estão dizendo que o Renato já beijou mais na boca que o Bon Jovi. Olha que o Bon Jovi ele beija na boca em todo show. E aí, quem será que leva melhor nessa? Pera aí. Eu sei que o Renato Gaúcho é pegador. Você já foi pegador também, né, Rubelão? Já fui pegador, mas depois encerrei carreira. Agora eu sou técnico, ensino lá os netos e tal, como é que deve ser feito aí. Mas é isso, em matéria de beijar na boca, aí eu acho que Renato Gaúcho dá de 10-0 no Bon Jovi. E ele falou também que tem título continental e o português não tem, né? Ele falou isso também, né? Só que aí o Jorge Jesus foi esperto. Reconheceu que realmente nesse aspecto o Renato
é mais experiente. Aí o Renato ficou quieto, né? Porque o Renato, ele gosta da discussão. Só que quando jogam pra ele fica quieto. O Jesus foi, tenho que reconhecer, o cara ganhou jogando, ganhou como treinador. Com relação a isso, não tenho o que falar. É verdade. Olha aqui, ponto final no Segue o Giro. Você acompanhando as redes sociais da Tupi, o site tupi.fm, o Facebook e o YouTube. Vale a pena ficar com a gente. A qualquer momento a gente volta com muito mais só pra você.